Olá, eu queria dividir com vocês hoje um pouquinho da minha história. Há algum tempo atrás, na verdade em vários momentos da minha vida isso já aconteceu, mas eu acho que eu só estou tendo clareza disso agora, eu me encontrei bem no fundo do poço. Você sabe o que é isso, né? Então, eu estive lá. E não é fácil. Ah, mas não é fácil mesmo. Mas todo problema, ele vira nossa solução. E eu vou contar um pouquinho para vocês como que estar no fundo do poço foi o empurrão que eu precisava para dar a fincada no fundo e subir. Foi isso que aconteceu. Vou dividir um pouquinho com vocês. Meu nome é Monique Cunha, eu sou mulher, mãe, esposa, empreendedora, já trabalhei no mercado corporativo e hoje estou já há quase um ano empreendendo na minha própria empresa e hoje eu posso dizer que eu estou no meu céu azul, que eu estou no momento onde eu ainda não cheguei onde eu quero, ainda não bati minhas metas, não conquistei boa parte do que eu almejo, mas eu tenho paz, eu tenho tranquilidade para produzir e eu tenho clareza no caminho que eu preciso seguir para chegar lá. E eu queria dividir um pouquinho com vocês como isso tudo aconteceu. Há 3 anos atrás, eu estava tendo meu filho e eu tomei uma decisão que foi um marco na minha vida. Eu decidi que eu não ia mais trabalhar no mundo corporativo. Nada contra quem trabalha nesse mundo, porque eu trabalhei lá por mais de 15 anos e eu conquistei tudo que eu tenho na minha vida e toda a pessoa que eu sou hoje veio de lá, então eu não tenho nada contra o mundo corporativo, mas eu queria ser uma mãe que aquele mundo ele não ia me possibilitar. Para mim, para o meu estilo de vida e de mãe que eu queria ter. O meu marido até hoje trabalha no mundo corporativo, nós nos conhecemos nesse turbulento mundo corporativo que te forma, te prepara, te transforma na pessoa que você é, que eu sou, na verdade, mas que também te suga muito, te exige muito e exige concessões e escolhas que naquele momento eu estava mudando a minha forma de escolher. Então eu tomei a decisão de sair e de não retornar mais a esse mundo. Então eu decidi que depois de um período que eu ia passar ali curtindo o meu momento mãe, eu iria me estruturar nesse período e ia, quando meu filho tivesse um pouquinho maior, abrir a minha empresa e voltar para o mercado de trabalho, para a minha carreira sim, porque nunca foi uma opção ficar em casa integralmente, nada contra quem fica, mas não era a minha vontade. Mas eu queria voltar com outro viés, um viés de mais flexibilidade, de mais controle do meu próprio tempo. Por mais que eu trabalhasse tanto, e agora eu percebo que até mais do que eu trabalhava antes, mas com um pouco mais de liberdade para poder conciliar isso com a vida do meu filho, da minha casa, da minha família, do que eu queria naquele momento. E assim começou a minha saga. Eu me preparei para engravidar, então eu saí com um bom planejamento financeiro estruturado, com 2 anos de vida estruturada para financeiramente eu não sentir nenhuma mudança, e eu me dei esse tempo para recriar, né, a Monique, né? Quem seria essa nova Monique que ia deixar de ajudar o mundo corporativo e as pessoas e os funcionários dentro da empresa dela e ia passar a ajudar as pessoas fora de lá, né? E como que eu ia abrir uma empresa e contribuir para as outras pessoas, como que eu conseguiria fazer isso se eu sempre contribuir internamente, como eu vou passar esse meu conhecimento que eu adquiri esse tempo todo, como eu ia passar isso para as outras pessoas, como eu ia estruturar uma empresa e que tipo de serviço eu iria prestar para essas pessoas fora daquele meu mundo ali onde eu já
já sabia exatamente qual era o processo e o que eu precisava fazer. Então esse período, ele era para isso e ele estava muito claro para mim, né? E ótimo. Lá se foram esses 2 anos onde eu estava me estruturando para voltar empreendedora, dona da minha empresa para o mercado. E o que aconteceu foi que 2 anos passaram e eu não construí nada. Ah, mas por que você não construiu, Monique? Você se acomodou, procrastinou, empurrou com a barriga, usou desculpas. Foi a maternidade que foi muito intenso e você não conseguiu lidar com coisas novas, né? Com isso tudo, com esse mundo novo, ainda tendo que criar uma empresa do zero para você. O que foi que te fez passar aí 2 anos e chegar à conclusão após 2 anos que o tempo que você se deu financeiramente, emocionalmente, o seu período sabático, você não construiu nada do que você planejou construir, né? Nada do que você desejou construir, do que você idealizou construir. Qual foi, né? Qual foi a causa? E eu digo para vocês que hoje, né, depois de muita reflexão e de passar por várias etapas que eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, eu posso dizer claramente para vocês que foi um pouco de tudo isso. O medo do novo, as travas, os traumas que você nem sabia que tinha. Sabe aquele negócio de trauma de infância que você acha que é balela, mas aquelas coisas que você carrega e que formam a pessoa que você me travaram. E pela primeira vez na vida eu me vi completamente travada, sem saber como seguir, sem saber como ir adiante. E um belo dia eu me olhei no espelho e o que eu vi foi alguém que eu não reconhecia. Eu falei, quem é essa? Não era eu. Era uma pessoa, sabe, pesada. Era uma pessoa cansada, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Era uma pessoa que se considerava incapaz, que achava que não tinha sorte na vida, que achava que tinha que para ter uma coisa não podia ter a outra, que se eu fui mãe, eu não poderia continuar a minha carreira. O que tem uma coisa a ver com a outra, sabe? Na verdade, eu era um poço de desculpas, eu era um poço de justificativas. Eu me olhei no espelho e eu encontrei uma pessoa conformada, acomodada, pensando que já tinha o que podia ter e desejando ter muito mais do que isso. E se cobrando ou se culpando, essa é a palavra, por querer mais. Olha, eu já fui uma executiva, eu trabalhava no corporativo de uma multinacional de grande porte, uma das maiores do Brasil. Olha onde eu cheguei. Eu decidi não voltar para esse mundo e ser mãe. Eu me estruturei financeiramente. Então, eu tô me reclamando do quê? O que mais eu quero da vida? Eu tenho que ser grata. Afinal, olha tudo que eu tenho. E por que eu ainda quero mais? Eu sou gananciosa, sou inconformada. Por que eu preciso de mais? Tá bom assim. De repente, já deu. Chegou a minha vez. Agora é a hora de eu ser dona de casa, de eu ser mãe, de eu ser esposa, sabe? De eu ficar em casa. E essa é a vida que eu tenho, porque eu já tive tudo que eu tive que ter. Agora, essa era a minha vida. Desculpa. E era a desculpa que eu tinha. E aí o que acontecia? Eu falava isso tudo pra mim mesma. E aí
Eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Porque eu não sou essa pessoa cheia de desculpas. Eu sou guerreira. Eu sou batalhadora, gente. Como assim? Sim, eu quero mais. E eu posso querer mais. Sim, eu não tô satisfeita. Eu quero voltar a viajar. Eu quero voltar a fazer viagem internacional. Por quê? Passei 2 anos sem poder fazer porque eu não sabia financeiramente como ia ficar, se eu ia conseguir voltar, porque eu ainda não tinha construído a minha empresa, né? Eu tava me precavendo. Não! Eu vou construir, eu vou voltar ao mercado de trabalho, eu vou voltar a ter o meu dinheiro, eu vou voltar a viajar, eu vou voltar a fazer as coisas que eram importantes para mim. Não que todo mundo tenha que ter os mesmos desejos que eu, jamais, que tenha saudade da sua carreira, das suas viagens, nada disso. Mas eu queria mais. Eu não fui mãe para deixar de ter as coisas que eu gostava de ter, não. Fui mãe para ser ainda mais isso. E aí o que faltava então? Faltava tomar vergonha na cara, amigo. Faltava parar de achar que tudo é o que tem que ser. Não. Faltava eu entender o que eu já sabia quando eu era profissional e aplicava isso dentro do dia a dia de uma empresa. Que a gente faz o que a gente quer, que a gente é o que a gente quer, só depende de nós. Vale? É a gente decidir aonde a gente quer chegar, se estruturar para chegar lá. E isso era tão difícil naquele momento, era tão doído, sabe? Era tão sofrido olhar e não ver perspectiva. Era tão difícil reagir, dizer que sim, eu posso, sim, eu sei como fazer, porque de fato a gente não sabe como. A gente se encontra às vezes numa situação onde a gente não consegue enxergar o que está aqui, ó, na frente do nosso nariz. É difícil para quem está dentro enxergar isso, é muito difícil. E aí, um belo dia, ajeitando casa e tal, eu me deparei com um monte de livro, de apostilas, de treinamentos, enfim, aquelas coisas que a gente guarda ali no cantinho, aqueles livros que estavam empilhados porque não eram mais livros de maternidade e que era o meu momento de vida. E eu olhei para aquilo tudo, eu falei, gente, eu sei fazer a mudança, eu sei virar essa chave, como que eu não sei? Olha aí, se a gente bota uma linha de produção para funcionar, se a gente move a carreira das pessoas, faz elas subirem na carreira. Eu trabalhava com gestão de pessoas. Meu papel era ajudar líderes a gerir times, era criar, na verdade não criar, né, mas fazer com que os times tivessem alta performance, então criar processos, treinar, agregar processos para que as pessoas pudessem ser o melhor que elas nem sabiam que elas poderiam chegar nesse patamar. Então, alta performance mesmo, levar as pessoas para alta performance. Trabalhei como consultora, orientando as pessoas em aplicação de processo para exatamente isso, mudança de patamar, evoluir. Eu sou Green Belt formada, eu sou especialista em gestão. E onde é que estava tudo isso? Aqui, dentro de mim, afogado num monte de dúvidas e de desculpas de quem está lá no fundo do poço, perdida e não sabe como seguir adiante. Então eu olhei para aquele material e falei, tá aí, se eu ensinei tanta gente a fazer, se eu fiz acontecer durante 15 anos, se isso me levou até o patamar que eu cheguei naquela empresa, na minha carreira, como que eu não posso mudar a minha vida, a minha condição? Eu não preciso ficar nesse fundo de poço me conformando com o que eu tenho, mas que não é o que eu desejo ter.
eu tenho que batalhar para chegar onde eu desejo. E não é impossível. Se eu consigo fazer dentro de uma empresa, se eu consigo fazer com outras pessoas dentro de uma empresa, porque eu não consigo fazer comigo mesmo. Se eu fiz comigo a minha vida inteira, sabe? Aí vai caindo uma ficha, vai clareando. Quantas vezes eu mudei de patamar na minha vida, com método, com processo. A diferença era que eu estava dentro de um mundinho seguro, que era o mundo da minha empresa, onde eu sabia o que eu precisava fazer para ir crescendo. E dessa vez, eu estava sozinha, sem essa proteção do mundo corporativo que te suga, que te consome, mas que também é generoso, que te cuida, que te motiva, que te ensina, entendeu? E aí me deu essa sacada, eu falei, eu tenho uma pérola na mão, eu sei sair dessa situação, eu vou mudar tudo, eu vou mudar a minha vida, eu vou aplicar tudo em mim e eu vou mudar a minha condição. Não importa o que é que eu quero, eu nem sei ainda, mas eu vou descobrir e agora eu vou fazer, porque agora eu sei como, porque tava aqui e eu não sabia. E aí foi isso, gente. Foi assim, inspirador. Foi uma jornada de evolução, de reação, de virada de chave. É difícil até de falar, porque foi intenso. E aí, obviamente, passei por várias etapas, né? Precisei entender o que eu de fato queria, precisei entender quais eram as travas que eu tinha, que me travavam e me impossibilitavam de ir além. Por que eu não construí nada? Por que eu empaquei? Por que eu caí no poço, sabe? E não guinei, né? Não voei. E aí essa introspecção foi necessária para eu me conhecer melhor, me conhecer nesse meu novo momento, nesse meu momento de mudança de carreira, de maturidade, de mãe, de dona de casa, sabe? Literalmente dona da minha casa, porque eu sempre tive casa, mas aí eu só usava ela pra dormir, gente. Eu chegava lá, capotava na cama e no dia seguinte eu já tava lá, academia, não sei o que, vai, trabalha, não sei o que, viaja pra um lado pro outro, sabe? E aí eu precisei disso. E aí eu apliquei, né, vários processos em mim, foi mesmo como se fosse um trabalho, foi o início da minha empresa, vamos dizer assim. Foi assim que a minha empresa começou comigo, né? Começou comigo mesma. E aí eu apliquei tudo isso em mim e fui me conhecendo, e aí fui desenhando quais eram as coisas que eu precisava fazer para vencer esses obstáculos, essas desculpas que a gente dá, elas estão às vezes muito enraizadas, você precisa vencer às vezes um pouco da sua essência, insegurança que eu tinha de estar num mundo totalmente novo, eu tive que trabalhar com isso, a minha impaciência, o meu pavio curto, a minha agitação, eu precisei serenar, buscar formas, eu comecei a meditar, eu voltei a fazer atividade física, porque eu entendi que isso também era importante para a minha produtividade, era importante para o meu bem-estar físico e emocional, enfim. Eu listei lá a minha listona de desejos, fui trabalhando várias técnicas para chegar lá, e aí, gente, um céu azul se abre, sabe? De repente, quando eu vi, eu era eu de novo. Não, eu era eu melhor. Eu tinha amadurecido. Eu tinha virado uma mulher, sabe, mais porreta, assim, menos menininha. E, óbvio, a minha essência tá aqui, eu vou ser a mesma, mas eu era dona de mim. Eu era
capaz de enxergar com clareza o caminho. Eu entendi o que a minha empresa precisava, eu abri a empresa, eu comecei a trabalhar, eu fiz o planejamento estratégico, eu entendi onde que eu precisava investir na empresa, o que faltava, eu comecei a participar de evento, eu comecei a ser chamada para palestrar, baseado no que eu compartilhava no Instagram. Eu tinha um Instagram que era de mãe, de compartilhando a minha jornada materna, e aí depois eu comecei a postar essa minha virada, porque eu queria compartilhar, era uma necessidade que eu tinha de contar para as pessoas que, cara, é possível, faz, que vai dar certo, eu fiz comigo, porque quando você consegue fazer uma coisa muito grande, e quando você vê esse resultado e ele é tão expressivo, você quer dividir, você quer fazer o bem ao mundo, entendeu? E eu trabalhei muito o negócio do propósito em mim, já que eu estava fazendo essa virada de chave, então eu também entrei um pouco em propósito. Eu não sou especialista em propósito, não, mas estudei, me aprofundei, tentei entender o que era esse negócio de propósito, essa modinha de propósito. E aí eu entendi que eu tinha um propósito muito lindo, que era de compartilhar isso com as pessoas, de doar o meu conhecimento para que elas possam fazer a mudança, entendeu? Para que elas possam fazer a virada. E aí, olha que sensacional, gente. Quando você tem essa clareza toda, no meu caso, obviamente, cada um vai ter a sua clareza, né? Esse é o meu propósito, cada um vai ter o seu. Não é isso que eu tô falando aqui. A metodologia me ajudou a encontrar o meu propósito, a minha clareza, fazer essa virada e chegar lá. E aí o propósito de cada um é um. Mas o meu, quando eu encontrei que era isso que eu queria fazer, eu mudei a minha empresa, eu mudei tudo. Eu falei, eu não quero ser uma consultora, eu não quero ser uma consultoria, eu não queira, eu continuo fazendo isso, eu prestar serviço, ajudar empresas, mas eu quero ajudar pessoas. E aí, quando eu encontrava com um amigo, um vizinho, um seguidor, porque aí as pessoas começaram a interagir comigo e eu comecei a ver que, cara, essa dor aí, ela é de muita gente. Eu não tenho essa dor sozinha. Eu não fui uma privilegiada da dor, não. Tem um monte de gente vem com essa dor junto comigo, a dor de querer algo que acha que não pode ter. E aí eu começava a ouvir as pessoas e eu começava a ajudar e aquilo me agoniava e eu ia para casa e falava com meu marido, não é possível, eu falei pro fulano, faz isso, faz aquilo, porque eu sei que vai dar certo, porque eu fiz em mim. E deu certo. E o fulano não me ouviu. E o meu seguidor falou aqui pra mim que não consegue fazer tal coisa, que acha que a vida não funciona. Outro falou que queria que o dia tivesse mais horas, porque não consegue dar conta, que se culpa, porque não consegue ser bom em nada, porque faz muitas coisas ao mesmo tempo. Tantas coisas que eu recebia, seja de vizinho, de seguidor, aí comecei a ter cliente, o propósito era consultoria empresarial, e aí a pessoa começava a falar da própria vida, das dificuldades como profissional, das dificuldades na carreira, das dificuldades na empresa, e eu falava, gente, é tão simples, mas aí eu percebi que não é tão simples, era simples para mim, porque eu tinha feito a jornada. Eu saí do fundo do poço e fui até o meu céu azul, as coisas estavam claras. Eu já sei qual é o caminho, eu sei o que eu tenho que perseguir, o que eu tenho que buscar, como eu tenho que me conectar, como que eu tenho que estar para conseguir batalhar e
realizar as coisas que eu desejo. Mas as pessoas, muitas delas, estão lá na minha fase inicial, lá onde eu comecei, lá no meu fundinho do poço. Elas ainda estão lá cheias de desculpas, elas ainda estão achando que elas não conseguem, que a vida é isso. Mas a vida não é isso. A vida é tudo que você quer que ela seja. Só depende de você. Aí eu comecei a falar isso para as pessoas e falar isso no Instagram e postar. E aí a conclusão que eu cheguei é que ninguém acredita. É engraçado, mas é verdade. Eu falei, gente, será que se eu contar a minha história, será que se eu contar para as pessoas como que isso foi transformador em mim, eu inspiro elas a tentar fazer essa mudança? Será que depois que você ver esse meu vídeo, você vai parar e vai falar, chega, acabou. Essa que tá aí no espelho não sou mais eu. Eu sou aquele cara que chegou lá onde eu quero na minha carreira, que conseguiu crescer, que conquistou e provou pro meu chefe que eu posso. Eu sou aquela mãe que quer trabalhar e quer ser mãe e pode. Eu sou aquele microempreendedor que tá achando que vai ter que fechar as portas do seu negócio porque o seu negócio tá num fluxo de caixa negativo, não tá dando resultado e acha que não... eu queria muito ser empreendedor, mas não nasci para isso. E não, ele vai ver que ele pode. Você só precisa fazer a virada. Você precisa virar a sua chave. Você precisa fazer a jornada do fundo do poço até o seu céu azul, seja ele qual for. É possível. E eu queria, hoje aqui, compartilhar isso com vocês, inspirar vocês a fazerem essa mudança, porque ela é renovadora, faz muita diferença. Então, sabe aquele seu desejinho mais profundo e que você achou que não ia dar? Ou que você rezava para que um dia desse? Sai dessa. Você consegue. Vai lá, mete as caras, arregaça a manga. Acredita em você. Chega de desculpa. Chega de traumas e travas, sabe? Não. Vai lá. Conta a tua história para você mesmo. E fala para você mesmo aonde você quer chegar. Sabe? É óbvio que eu usei muita técnica e tal para fazer isso, mas só de você acordar já vai fazer toda a diferença. E aí eu vou compartilhar com vocês no meu Instagram e também em outros canais, né, que eu vou dividir com vocês, várias técnicas e várias ideias para te ajudar a fazer essa virada. Então, se você quer fazer essa virada na sua vida, se você quer se olhar no espelho e falar, chega, eu não sou mais a pessoa que não dá conta. Eu não sou mais a mãe que não tem paciência porque está sobrecarregada. Eu não sou mais o funcionário que está a ponto de pedir demissão porque não aguenta mais não ser reconhecido. Enfim, chega. Eu sou essa pessoa aqui que eu quero ser. E eu vou trilhar esse caminho para chegar lá. E aí eu vou te ajudar botando para fora tudo o que eu tiver de conteúdo, compartilhando com vocês técnicas, dicas, tirando dúvida, porque independente do que é que eu estou fazendo na minha empresa, no meu trabalho, na minha carreira, para, enfim, monetizar a minha vida, isso ele vai além do retorno financeiro. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês, de contar a minha história e de tudo o que eu vou dividir com vocês daqui para frente, de técnicas e tudo mais, é porque o que eu quero é começar a ouvir e a ler depoimentos de pessoas dizendo, eu consegui,
eu fiz a virada. E o que você dividiu comigo fez diferença. Aquela técnica específica, aquele seu depoimento, aquela sua história, aquele seu conteúdo, aquela sua dica, isso fez a diferença. Isso me ajudou a reagir, a ver o quanto que eu consigo chegar aonde eu quero. E é isso que eu quero. Independente de tudo o que eu tenho também que fazer, eu vou sempre tirar um tempo para dividir conteúdo com vocês gratuitamente, esquece, não vou cobrar, não achem que ao final do vídeo eu vou vender algum produto para vocês, esquece, não é esse o meu propósito. O meu propósito aqui é dividir conteúdo, é dividir como você pode fazer essa jornada, como você consegue chegar lá. E eu vou estar sempre aqui. Eu não quero mais ouvir ou ler depoimentos. E eu vou botar alguns exemplos aqui para vocês de eu não consigo, eu não dou conta, eu tô sobrecarregada, eu não sei mais o que fazer, as pessoas não me reconhecem, a minha empresa vai falir, eu não sei como fazer ela ir pra frente. Eu não quero mais ouvir isso. Eu quero ouvir, cara, eu achei a saída. Obrigada, me sinto motivada e agora eu vou lá e eu encontrei. Foi isso, era isso que faltava. É isso que eu quero começar a ouvir de vocês, a ler de vocês e a compartilhar com vocês. Então, se você precisa fazer a sua jornada do fundo do poço ao seu céu azul, vem comigo que eu vou te ajudar.